Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a rodada do Brasileirão de amanhã. Vocês sabem, né? Eu sempre faço um vídeo aqui falando dos jogos de sábado, e aí depois eu faço outro vídeo falando dos jogos de domingo. Então, vamos falar dos jogos de amanhã e de sábado, mas antes disso, como vocês puderam ver no título aí, eu quero começar falando da carreira espetacular, da carreira brilhante de Nino Paraíba. Obviamente que o que eu acabei de falar e o que você leu no título é tudo ironia, né? Ou não, porque Nino Paraíba conseguiu um feito histórico mundial. Um dos jogadores mais rebaixados do mundo. Meus parabéns. Um dos jogadores mais rebaixados do mundo. E eu quero falar dele aqui porque ele passou pelo Bahia, claro, e também porque ele passou por dois times nordestinos, Vitória e Ceará. E sabe o que começa inacreditável? Tem torcedor do Bahia que ainda idolatra esse cara. Que ainda acha que ele foi um grande lateral. Que fala, Nino Paraíba, gostamos de você, que acha que ele representou, que acha que ele é esforçado, não sei o quê. Pelo amor de Deus, péssimo como jogador de futebol, muito fraco tecnicamente. Muito fraco. Mas toda hora era a bola nas costas dele, né? Tá ligado? Mas por que eu tô falando dele aqui do nada? Porque, vou botar na tela pra vocês aí. Se você não sabe, além de ser um péssimo jogador, Nino Paraíba ainda tem um caráter muito duvidoso, um caráter péssimo, pra falar a verdade, e um péssimo profissional. Como vocês podem ver aí, Nino Paraíba está sendo investigado, na verdade ele já foi investigado, já foi condenado, por aposta esportiva, quando ele estava no América Mineiro. Ou seja, aceitou tomar um cartãozinho ali, ser expulso no joguinho ali, para ganhar mais dinheiro, pagar mais bufunfa. Jogador de futebol só pensa nisso aí, ó, dinheiro, bufunfa. Isso é o retrato. Sabe qual é o pior? Esse cara aí ajudou a rebaixar 4 equipes de futebol. Vou listar para vocês aqui. Primeiro ele rebaixou o Vitória lá em 2010. Não satisfeito, o Vitória ainda renovou o contrato para ele rebaixar a Vitória de novo em 2014. Inacreditável. 2 rebaixamentos com Vitória. Aí a Ponte Preta contratou um rebaixamento pela Ponte Preta. E aí depois ele foi pro Bahia, adivinhe, mais um rebaixamento pelo Bahia. Depois pro Ceará. E para fechar com chave de ouro ele foi pro América. Adivinhe o que aconteceu? O América caiu também. E com direito a ele sair no meio da temporada por causa de que esquema de aposta. É inacreditável, tá? Meus parabéns, Nino Paraíba. Que belo currículo, hein? Que belo currículo. Se você entrega esse currículo aí, todo mundo olha, vai achar incrível, vai querer te contratar na hora, tá? 39 anos com esse currículo maravilhoso aí. Vamos ler aqui, galera. Réu confessa na operação penalidade máxima, que investigou e puniu jogadores envolvidos em esquemas de manipulação de jogos. O lateral direito Nino Paraíba terminou seu período de suspensão no início dessa semana. Ele, que procura clube para retomar a carreira, contou que foi sua rotina longe dos campos. Aí ele chega a falar que tá procurando um time ali de Série C. Eu não consigo rodar o vídeo, tá, galera? Porque deixa eu explicar. Eu sou um youtuber semi-profissional ainda. Então eu ainda não sei mexer com o OBS. E meu computador é ruim. Então quando eu gravo uma filmagem de tela, às vezes não envia pro celular e o celular também não envia pro computador. Então, botar o print aí pra vocês. Aqui basicamente é o policial, creio que é o policial, ou alguém que tá dando entrevista, o jornalista, falando da rotina dele como suspenso no treino, né? Ele falando que ele errou, mas que ele quer um time de Série C agora para poder retomar a carreira. E ele falando que ele aceitou o cartão amarelo e a punição dele acabou, 720 dias. Claro, o jogador tem direito agora, que a sua punição acabou, de encontrar um novo time. Mas eu tô feliz, eu fico triste com a notícia dessa, sabe por quê? Porque ele vai jogar agora no time de Série C, no time de Série B. E ele tem que pagar por todos os times que ele ajudou a rebaixar. Como um péssimo jogador de futebol e um caráter duvidoso. Eu tenho certeza que no rebaixamento do Bahia, ele junto com o Rossi e aquela gangue lá que ajudaram a rebaixar o Bahia, em todo mundo, ninguém presta ali. Ninguém, não salva um ali. Não salva um ali. Não salva um. E sabe qual é o pior? Aquele time que foi rebaixado depois, eu tive que ver Juninho Capixaba jogando Libertadores com Fortaleza. Eu tive que ver Nino Paraíba jogando Série A de novo com o Ceará. E sempre foi assim. Ele rebaixa o time, o empresário que é bom vai lá, liga pro clube de Série A, ele tem mercado, não sei como, depois de tanto rebaixamento, vai lá e consegue botar ele no time de Série A. Eu não duvido de mais nada, vai que ele consegue o time de Série A ainda, né? Absurdo, cara, um absurdo. Nino Paraíba, meus parabéns pela sua carreira brilhante, pela sua carreira incrível, tá? Você é um grande jogador de futebol. Claro que isso aqui é tudo ironia, né? Mas agora vamos falar de jogadores que realmente têm caráter, de jogadores que realmente jogam bola, ou não, né? Visto que a gente vai falar agora dos jogos do Brasileirão, alguns jogadores aqui também são do mesmo nível de Nino Paraíba, mas outros também jogam bola, ou pelo menos são dignos, né? Ou pelo menos honram a instituição que defende, ou tem um caráter ali que não entra em esquema de aposta, né? Então vamos lá. Amanhã, sábado, nós teremos, infelizmente, galera, teremos 3 jogos de time nordestino no mesmo horário. Então,
não vai dar para eu acompanhar tudo. Óbvio, eu vou assistir um jogo na TV e vou tentar colocar outro jogo ali na segunda tela no celular. Eu vou ficar devendo, aí eu venho aqui comentar o resultado depois para vocês. Posso ver ali melhores momentos, highlights, enfim. Amanhã tem Fortaleza e Bragantino, Mirassol e Vitória, Sport e Santos. Outros jogos, Botafogo e Corinthians, Palmeiras e Grêmio. E aí vamos lá, né? Dos 3 jogos dos times nordestinos aqui. Antes eu quero destacar uma coisa interessante do Mirassol, que é o seguinte. Olha a tabela do Mirassol nos próximos 2 jogos. Eu falei aqui que se o Mirassol fizesse 30 pontos no primeiro turno, eu já descartaria por completo o Mirassol. Porque, pra mim, um time que faz 30 pontos no primeiro turno, pra cair no segundo, cara, vai ter que fazer uma campanha assim de igual o Sport está fazendo agora. Entendeu? Então, 30 pontos, o Mirassol se salva. E o Mirassol agora vai pegar 2 times em casa, completamente acessíveis de vencer. Vai pegar o Vitória e vai pegar o Vasco. 2 times que brigam para não cair. Que em tese seria da mesma luta do Mirassol. Só que hoje o Mirassol está muito acima dessas 2 equipes. Hoje a tendência é o Mirassol amassar o Vitória no Maião e amassar o Vasco. Dar um rodeão de bola. E vencer por 2, por 3, ou vencer por um triunfo simples ali mesmo, mas a tendência é que o Mirassol vença. O Mirassol é favorito nesses 2 jogos. E com a ampla margem. 60-40 fácil aí nesses 2 jogos, tá? Então, como eu já falei, o Vitória vai ter bastante dificuldade contra o Mirassol, cara. E digo mais, alô galera do Vitória, se vocês conseguirem um ponto aqui, não é resultado de todo ruim não, tá? Não achem que é o Mirassol, um pontinho não basta não. Não. Não é o resultado de todo ruim, não. Se você fizer um x1 do elenco do Vitória e do Mirassol, eu acho que vai estar bem nivelado ali. Mas hoje, se a gente analisar a bola jogada, hoje, o Mirassol dá um banho no Vitória. Dá um banho no Vitória em termos de elenco, tá? Então, assim, eu prevejo jogar jogo bastante difícil pro Vitória contra o Ceará. E olha que o Ceará foi em pleno Castelão. Eu falei, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu acho que o Ceará tende a perder. O Mirassol é favorito para ganhar esse jogo. Foi lá, 2-0. Tomou pau do Mirassol. E agora de novo Vitória. Enfim, é aguardar para ver. Mas assim, o Vitória pode perder. E aí se perder, cara, pode até entrar no Z4 nessa rodada, né? Porque o Vasco joga, o Santos joga, o Santos pega o Sport, né? Já eu falo disso. O Vasco também joga na rodada. E aí, se vencerem, vai a 15 e ultrapassa o Sport. Ontem o Juventude pegou o São Paulo no Alfredo Jaconi e perdeu. É aquilo, nem o Alfredo Jaconi tá salvando mais. Esse time do Juventude aqui, galera, pra mim, é forte candidato a cair. Pra mim, eu quase cravo que vai ser rebaixado. É um time muito limitado, cara. É muito limitado. Talvez o Juventude tenha um dos times mais limitados da Série A. Quem sabe o mais limitado da Série A, tá? Mais até do que o Sport. Inclusive, no papel, se você analisar, o Juventude é mais limitado do que o Sport. Mas enfim, o Sport não tá jogando nada nesse campeonato. E vamos lá então, né? Sport e Santos. Tô vendo a galerinha do Sport aí, levando máscara de Bruna Marquezine, pra poder encher o saco de Neymar, né? Que criatividade, cara. A criatividade da torcida do Nordeste é muito boa. E tem uma galerinha aí que tá indo até pra ver Neymar, né? É o tal do meu Ney Day. Ney Day é incrível, né? Como coloca o Neymar acima do próprio clube. Mas não vai ser só o torcedor do Sport, não. Vai a galerinha aí do Náutico, do Santa Cruz. E a galera do Sport, que ia só pra ver Neymar, agora já mudou um pouco. Porque, assim, vamos lá. Se o Sport vence o Santos, o Sport vai a 7. Fica aqui a 4 pontos, talvez, de sair da lanterna. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Sport vencer aí os próximos 2 jogos, já fica pertinho de sair da lanterna. E a tendência é que saia, porque eu vejo esse time do Juventude entrando numa espiral negativa agora. E o Sport, a primeira meta do Sport é tentar não fazer a pior campanha. É inacreditável, né? Mas o Sport primeiro tem que tentar não fazer a pior campanha. Mas se o Sport vence o Santos, já começa a respirar por aparelho. Aquele paciente ali que tá morto, já começa a tentar abrir a tampa do caixão. Já tira a cal do caixão, já tira. Entendeu? Ele continua lá, mas já tira um pouquinho. Aí aos poucos, o Sport pega o Bahia. Tá, sem clubismo, tá? Vamos lá. É um clássico nordestino. Dá pra vencer? Dá. O Bahia é amplo favorito. Mas assim, com o Daniel Paulista, não achem que vai ser um jogo fácil não, tá? Eu sei que eu estou me antecipando aqui. O jogo é no próximo final de semana ainda. Mas já me antecipando aqui. Eu, como torcedor do Bahia, se o jogo fosse com o Antônio Oliveira, se fosse com Pepa, eu diria, vamos devolver 6-0. Com o Daniel Paulista, nós ainda somos favoritos. A tendência ainda é que a gente vença, mesmo na ilha. Mas não pense que vai ser fácil não, tá? O Sport tá com um novo treinador, tá com uma nova energia. Ainda mais se vencer o Santos na ilha.
Não pense que vai ser fácil não, tá? O Sport tem o Santos na ilha, depois tem o Bahia na ilha, clássico nordestino. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É totalmente factível o Sport vencer esse jogo. E o Sport tem que vencer esse jogo. É obrigação o Sport vencer esse jogo. Porque você tá pegando um time do seu campeonato, mais uma vez, na ilha. E um time que tá em crise. O Neymar batendo boca com o torcedor, um caos lá interno no Santos. Então, assim, se você pegar um X1 também ali no elenco, o Santos não tem um elenco nada demais se você tirar Neymar, tá? É bem nivelado com o Sport, inclusive. Se você fizer um X1, claro que o Sport não vai perder muito, porque tá uma draga miserável, né? Tá muito em má fase o Sport. Mas, assim, totalmente acessível. E eu acho que o Sport tem a obrigação de vencer esse jogo. A obrigação de vencer esse jogo pra ter uma mínima esperança ainda, cara. Uma mínima esperança. Não é possível, não. Agora que o Daniel Paulista já tá no 4º jogo do trabalho, e o trabalho já evoluiu, a gente viu no jogo contra o Vitória que o trabalho já evoluiu, a hora de ganhar é agora, meu amigo. A hora de ganhar é agora. Se não ganhar agora, contra o Santos, que é do seu campeonato, vai ganhar quando? Vai ganhar contra o Atlético Mineiro no jogo a menos, lá na Arena MRV, vai ganhar contra o Flamengo. Então, é essencial que o Sport vença esse jogo do Santos. E eu acho que pode vencer, bastante acessível. Eu acho, inclusive, que o Daniel Paulista vai conseguir fazer com que o Sport pelo menos não esteja a pior campanha. Tá ligado? Tipo, pelo menos a gente vai cair com dignidade. Com seus 38 pontos ali, 37. Eu acredito, tá? O Daniel Paulista vai fazer um bom trabalho pra mim. E como eu já falei aqui, eu manteria pra Série B. Seguinte agora, jogo do Fortaleza contra o Bragantino. E aí é o seguinte, o Bragantino tá em 4º lugar do campeonato. Só que mesmo assim eu acho o jogo factível do Fortaleza vencer. O Vitória venceu o Bragantino. E o Vitória, se comparar com o Fortaleza, tem até um elenco mais limitado. O Vitória e Fortaleza. Quem é mais forte? Eu digo que é o Fortaleza. Assim, antes do campeonato, no papel, assim. O Bragantino perdeu a última rodada. Não tô me recordando contra quem agora, tá, galera? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui contra o Flamengo. Perdeu do Flamengo em casa. Só ganhou do Corinthians. Isso mostra o péssimo trabalho de seu Dorival Júnior. Péssimo trabalho. Só venceu o Ceará, que já tá na espiral negativa. E péssimo trabalho de seu Dorival Júnior, tá? 4 pontos na volta do Mundial. O Corinthians, não sei não, tá? Perdeu para esse Bragantino aí, que a tendência é que o Bragantino agora cai na tabela, tá? Cai na tabela. Tá com 27. Tá com 2 jogos a mais ali do que vários times, do próprio Bahia, outros times aqui que estão na briga pela Libertadores. Então, assim, eu acho o factível do Fortaleza. O Bragantino não tem lá esse elenco todo, apesar de estar em 4º. Tendência é que cai agora no espiral negativo. E, enfim, cara, se o Vitória venceu, o Fortaleza pode vencer. Só que tem um detalhe. Renato Paiva. O treinador de vocês é bastante limitado. É Renato Paiva. Ah, eu já não sei. Aí eu não sei. Tem torcedor do Fortaleza aí que acha que Renato Paiva vai dar certo, que acha que o Fortaleza fez um baita jogo contra o Bahia. Cada um tem sua opinião. Eu não acho, não. Eu acho que o Bahia teve chance no primeiro tempo. E olha que não foi o primeiro tempo muito bom do Bahia. E ainda assim a gente teve 2 chances claríssimas de gol por causa de erros defensivos do Fortaleza. E Renato Paiva, todo o trabalho dele tem esses erros defensivos aí, tá? De saída de bola. E no segundo tempo vocês foram amassados pelo Bahia. Tudo bem que teve suas chances, beleza. Se não tivesse aquela bola na mão, a gente poderia ter perdido o jogo também. Mas não acho que foi um jogo excepcional de Fortaleza de Paiva, não, tá? Mas assim, vamos ver. É factível que vença. Eu coloco o que aqui, cara? Eu ainda coloco o favoritismo Bragantino leve ali, 52-48. Se fosse outro treinador aí, melhor do que Paiva, eu colocaria mais chance do Fortaleza vencer. Com Paiva, eu não sei. Mas que é factível, é. Resumo. É factível o Sport vencer. É factível o Fortaleza vencer. O Vitória já tem uma tarefa bem mais complicada. Tá pegando o Mirassol no Maião, um time que tá voando. E olha que inacreditável. Eu falei pra vocês da tabela do Mirassol. Se o Mirassol vence as próximas 2 partidas, o Mirassol vai a 30. Pode entrar no G6. Digo mais, pode entrar no G4. É inacreditável, tá, galera? É inacreditável. E ainda pode ficar 3 pontos ali do Flamengo, cara. É inacreditável, tá? Claro que depois vai pegar uma sequência mais difícil. Flamengo e Cruzeiro, a tendência aqui é tomar trolha, né? Aí pega o Fortaleza, jogo factível ali. Mas eu digo pra vocês, tá? Não me surpreenderia se o Mirassol conseguisse um ponto contra o Cruzeiro. Contra o Flamengo vai perder. Contra o Cruzeiro, no Maia, 1 pontinho, ótimo resultado. Depois pega o Fortaleza, aí também muito factível. Pega o Bahia no Maião, também é factível de vencer, tá? Enfim, aguardar pra ver o jogo de amanhã. Como eu falei, amanhã eu acho que eu vou trazer o pós-rodada de noite. E aí eu faço outro vídeo falando do jogo de domingo. Hoje eu já faço tudo no mesmo vídeo, tá? Enfim, então aguarde aí que vai surgir novos vídeos aí no canal muito em breve. Então se inscreva, comenta, compartilha.
E dá like também, que é muito importante, beleza? Então até o próximo vídeo. Fui!